o Flamengo, né, assim como o próprio Curitiba, faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro aí, e o Flamengo faz a sua estreia sob o comando de um técnico interino, que no caso é o Mário Jorge, já está todo mundo conhecendo, né, belo cartão de visitas aí contra o Maringá, e também em outras oportunidades, e nessa escalação possível aí do Flamengo para amanhã, o Mário Jorge testou um time sem o Pedro, né, para enfrentar o Curitiba no Maracanã. O jogo acontece às 16 horas, né, no horário de Brasília, para quem não lembra, então a partir das 15 horas o time do Zona começa o pré-jogo aqui no canal, né, e aí o Mário Jorge deve promover uma mudança na equipe rubro-negra, né? O Matheus França pode ficar com a vaga do Pedro no time titular do Flamengo. Não é a única mudança. Pode ter mudança também na lateral do Flamengo, né? E nos últimos treinamentos, o Mário Jorge treinou uma formação, né, por simplesmente opção técnica, opção dele, né? E a outra possibilidade que eu vinha falando aqui é a entrada do Wesley, lateral direito. O jovem da base apresentou muito mais profundidade contra o Maringá, de acordo com o Globoesporte.com, ou então só eu que não achei tudo isso do Wesley na partida contra o Maringá, mas ainda acho que ele ainda tem muita lenha para queimar, é muito jovem, tem muito potencial ainda. E o jovem apresentou, né, essas características que agradaram o Mário Jorge, pensando num time que pudesse atacar mais pelos lados, contra o Curitiba, né, ao qual o jogo que o Varela também não se ajudou e jogou mal pra cacete, assim como todos os outros que foram escalados como titular. O provável time do Flamengo para amanhã, Rafael Schmidt, conta com Santos no gol, Wesley na lateral direita, uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz, e Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson, de novo de volantes, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Né? O atual treinador do Flamengo, né? O atual treinador do Sub-20, no caso, o Mário Jorge tem experiência com os jovens. Não é à toa que o Wesley, Matheus França e Matheus Gonçalves foram as opções na partida contra o Maringá, apesar de entrarem, né, tarde demais. E agora o França e o Wesley devem ganhar a oportunidade como titular. Lembrando que o Flamengo ainda não pode contar com o Arturo Vidal, que tem um edema no cotovelo, e o Arrascaeta, né, que sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda. Também Mateuzinho e Eric Pulgar e Felipe Luiz seguem também com dores e sem pretensão ainda, né, sem previsão de voltar ao time titular. Rafael Schmidt, vamos discutir um pouquinho essa ideia da escalação do Mário Jorge. Claro que treinamento a gente não vê, né? Então, o dia a dia do treinador ali, o momento do treinador, de fato, a gente não consegue imaginar o que se passa por lá. Mas eu gostaria da sua opinião, analisando o histórico do Flamengo na temporada e os jogadores em questão, né? E o que mais chamou atenção, além de, lógico, o Wesley entrando na vaga do Varela, que eu também gostaria que você comentasse, o que mais chama atenção é o Pedro indo para o banco de reservas e o Gabigol sendo utilizado como camisa 9, né, na sua função, um único atacante aí nesse esquema do Mário Jorge. Queria sua opinião sobre isso, meu amigo. Realmente algumas mudanças e tem outras escolhas que não são mudanças, né? Escolher, por exemplo, manter uma dupla de volantes com Thiago Maia e Gerson é uma escolha importante dentro do que o Flamengo vem apresentando hoje. E é uma escolha que foi tomada pelo Mário Jorge. Uma possível manutenção do Davi Luiz, né? Porque eu vi na reportagem que, entre aspas, ali está o nome do Léo Pereira, então não sei se foi nessa ou em outra, mas talvez ainda exista alguma dúvida. Uma zaga hoje com Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu considero mais sólida, ainda que eu goste muito do Davi Luiz. Eu acho que ele não está apresentando um futebol digno de ser titular. E olha que o resto do time está bem ruim. Mas vamos começar falando primeiro essa briga aí, Wesley e Varela, né? Essa briga, ela acontece não tanto pelo bom futebol que os dois estão apresentando, mas pelo mau futebol que o Varela está apresentando, né? Esse seria o ano do Varela. O Varela chega na metade do ano passado. No ano passado era difícil ele disputar com o Rodinei. O Rodinei era titular absoluto, com muito merecimento. O Mateuzinho vinha muito mal. E tudo indicaria que esse ano seria o ano do Varela. E o Varela vem fazendo partidas bem ruins. Então, eu acho que quando você fala dessa avaliação que saiu no GE, né, que o Wesley demonstrou mais profundidade, acho que ele foi somente o jogador que procurou. Ele foi somente o jogador que, de alguma forma, tentou se apresentar e contribuir com o ataque do time do Flamengo, coisa que o Varela, acho que pouco tentou. E quando tentou, não conseguiu. Então, essa mudança eu gosto. Agora, lógico, a mudança que eu vi que está todo mundo comentando aqui no chat, né? A mudança do Pedro.
para mim é o seguinte, de novo, eu já fiz essa pergunta e eu vou fazer de novo ela hoje. O que alguém tem que fazer para ser titular do Flamengo? Porque talvez o Pedro nem esteja no melhor momento dele, mas o Pedro fez muito mais do que o Gabigol durante todo o ano. Durante todo o ano. Aliás, para mim, o Pedro é um dos jogadores que se salvou nesse começo de ano do Flamengo. Acho que dos titulares ali dá para colocar o Fabrício Bruno, como um jogador que se salvou, conseguiu fazer boas partidas. Acho que Ayrton Lucas, com certeza, teve excelentes momentos. Acho que Ayrton Lucas teve bons momentos mesmo. E acho que o Pedro. Agora, vamos começar a tentar entender isso aí, né? Muita gente falando que tem relação com um problema aí, que a mulher dele estaria sendo processada e tal. As reportagens que a gente leu desmentem isso. As reportagens que a gente leu dizem que foi uma escolha técnica, uma escolha do Mário Jorge. É uma escolha, no mínimo curiosa, você mudar um jogador que tá jogando bem para um jogador que está jogando mal. A realidade é essa, o Gabigol está jogando mal. Você trocar um jogador que consegue fazer gols por outro que vive seu pior momento no Flamengo, eu acho discutível. Agora a gente pode tentar pensar, galera, será que é o Flamengo tentando formar um ataque mais móvel? Será que é uma opção tática? Dentro de uma característica que o Sampaoli até já apresentou em alguns times, por exemplo, com o Eduardo Sacha de centroavante, será que já é o Flamengo tentando, de alguma forma, ainda que muito timidamente, fazer algo coerente com o que o Sampaoli vai fazer? É muito difícil saber, cara. Essa resposta a gente vai ter nas próximas semanas. Mas, a princípio, eu classificaria essa decisão simplesmente como injusta, tá? Eu acho que se ele quer manter o Gabigol de titular, eu acho que ele teria que encontrar uma maneira de fazer o Gabigol jogar com o Pedro. Numa situação em que os dois jogadores disputam em igualdade de condições, e até eu estava aqui quando o Gabigol deu uma entrevista dizendo que queria disputar a vaga de centroavante. O meu primeiro pensamento, a minha primeira reação foi: o Gabigol se colocou no banco. Porque a partir do momento que ele, jogando o futebol que está jogando, escolhe disputar posição com o Pedro, o caminho natural dele é o banco. E foi isso que o Vitor Pereira fez. Quando o Gabigol disse ao Vitor Pereira que gostaria de ter essa disputa com o Pedro, automaticamente o Gabigol foi para o banco e o Pedro jogou. Totalmente justo. E eu só quero acrescentar duas escolhas, tá? Porque normalmente a gente comenta muito os jogadores que estão entrando ou saindo, mas eu acho que nessa escalação tem alguns problemas, que é a permanência de alguns jogadores, em grande quantidade. Eu acho que a permanência do Davi Luiz é um problema. Acho que Davi Luiz está nessa escalação pelo nome que ele tem, pelo grande zagueiro que ele foi, não pelo que ele está mostrando. Acho que o Thiago Maia está nessa escalação aí porque ele é um jogador, talvez, que fez um bom ano, talvez porque não haja muita confiança no Jesus. Jesus não é Jorge, não, no Igor. Mas também não vejo motivo para ele estar. E nem o Gerson, cara, e nem o Gerson. Como foi a crítica lá do torcedor? Ontem o Macarol falou, o torcedor eufórico, né? Falou que ele estava cheio de marra, parecia o De Bruyne. Eu acho que é verdade. Eu acho que é uma escalação que mexe onde não precisava mexer e mantém o que tinha que ser mexido. Sobretudo quando você compara a saída do Pedro e esses dois jogadores que ficaram. Mas eu acho que é a curta passagem do Mário Jorge. Fica aí uma tentativa dele, não sei, acho que o Gabigol não tem condição de ser titular do Flamengo hoje. Acho que ele pode se recondicionar fisicamente, entrar numa melhor fase técnica, numa melhor fase até de confiança. Acho que está faltando confiança a ele, está faltando velocidade, está faltando tudo, né? Então, em princípio, eu não gostei dessa escalação, mas vamos ver o que vai acontecer amanhã.